galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Olha, eu vou começar uma série de vídeos aqui onde eu vou falar como é viver em REG. Para quem não sabe, REG significa relacionamentos, espiritualidade, saúde e dinheiro. Talvez você também tenha interesse em alcançar melhores resultados nessas áreas da vida, viver a melhor versão de si mesmo, porque esse é o meu interesse em estar aqui. E é tudo aquilo que eu aprendo, eu coloco na Escola da Vida, onde eu tenho um canal sobre isso também. Então eu quero te falar que eu nasci no cristianismo, ali dentro da congregação cristã no Brasil, e eu cheguei a conhecer a espiritualidade que o Laércio Fonseca ensina. Então eu vou contar toda essa trajetória, como que uma pessoa que faz parte do cristianismo, com aquela mentalidade, vai ter interesse por coisas que o Laércio ensina. Para quem não sabe, ele fala sobre os amigos das estrelas, ele ensina uma espiritualidade que é bem diferente do cristianismo padrão que nós conhecemos, né? Então, quando eu nasci, os meus pais já eram crentes. Então, eu fui aprendendo, né, como toda pessoa crente, que eu deveria, por exemplo, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, por exemplo, isso foi um conhecimento que eu aprendi, que eu vou levar para mim para o resto da minha vida. Com certeza, a fase da minha vida onde eu passei lá dentro da congregação, eu aprendi coisas maravilhosíssimas, mas o que me fez buscar outras coisas? Foi porque eu sempre tive interesse em viver a melhor versão de si mesmo. Eu sempre tive interesse em viver com prosperidade, com paz, com alegria, não é mesmo? Então, eu percebi que, por exemplo, dentro do modelo tradicional, uma pessoa teria que demorar 20, 30 anos para conseguir a casa própria. E isso não me satisfez. Então, dentro da congregação, eles não ensinavam sobre como ganhar dinheiro. Inclusive, geralmente, a crença do cristianismo sobre o dinheiro, pelo menos no Brasil, é uma crença onde talvez o dinheiro é sujo, atrapalha uma pessoa que quer ganhar muito dinheiro, talvez seja uma pessoa que não está muito conectada com Deus. Então a gente lá dentro, às vezes, assimilamos o dinheiro como algo ruim. E na verdade, o dinheiro é apenas um potencializador de quem nós somos. Então eu considero que uma pessoa boa, quando tem muito dinheiro, faz ainda mais caridades ou faz coisas boas com esse dinheiro. Já uma pessoa que já não tem boas intenções, essa pessoa vai fazer coisas desagradáveis com dinheiro, ou talvez ela vai ter apenas interesse próprio, onde ela vai buscar ganhar dinheiro só para si, até mesmo atropelando os direitos do outro. Então, eu quis aprender sobre como ganhar dinheiro e eu fui buscar isso na internet. A intenção era conseguir ter mais qualidade de vida sem ter que atropelar nenhum princípio espiritual, mas eu não estava contente com saber que ganhando um salário mínimo lá no Brasil eu teria que demorar 20, 30 anos ou mais para conseguir as coisas básicas da vida, como carro, moto, casa. Então eu fui procurar esse conhecimento na internet e eu encontrei pessoas que eram um pouco diferentes daquelas que eu era acostumado a viver na prática ali dentro da comunidade do cristianismo. Eram pessoas que tinham uma mentalidade diferente, que elas pensavam sobre agregar valor na vida de outras pessoas, e quando elas agregaram muito valor à vida de muitas pessoas, então tudo isso foi retribuído a elas em forma de dinheiro, porque elas já faziam isso de uma forma orientada para que o dinheiro pudesse vir para a mão dela. Então, veja bem, ela estava fazendo algo útil para as pessoas e, em troca disso, ela ganhava condições financeiras para ter mais qualidade de vida. Ou seja, com isso eu percebi que o dinheiro não era tão sujo como a gente é acostumado a assimilar. Lá, embora nem sempre eles falam que o dinheiro faz mal, eu não estou querendo dizer isso, mas de certa forma, como por exemplo, nós temos ali uma parte na Bíblia que, se for mal interpretada, onde eles dizem, que está escrito lá, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então veja bem, isso parece um pouco pesado, não é mesmo? Mas também vale considerar que naquela época lá da Bíblia, buraco de agulha, camelo, significava outras coisas. Porém, isso muitas das vezes nos faz assimilar que pessoas ricas não entram no reino dos céus. Então, de certa forma, a gente passa a ter um certo medo, né, de ficar buscando dinheiro quando nós somos ensinados dessa forma. Então, eu percebi que pessoas que ganhavam muito dinheiro não necessariamente estavam
conectadas com pessoas que tinham maldade no coração. Além disso, essas pessoas que eu estava buscando conhecimento de como ganhar dinheiro começou a recomendar alguns livros para a gente ler. E eu comecei a ler aquele sobre o segredo. E lá fala muito sobre a lei da atração, que nós devemos pensar naquilo que nós realmente queremos atrair, e aí a gente fazendo as coisas certas, isso começa a surgir na nossa vida, conforme a gente já estava atraindo e tudo mais. Para quem conhece, já entendeu o que eu estou querendo dizer. Então, eu comecei a perceber que tinha ali uma energia que movimentava as coisas para que quando nós começássemos a pensar sobre algo, a gente começava a atrair aquilo. Então, essa energia eu fui, de certa forma, conectando com o conhecimento que eu já tinha sobre Deus. Deus que prepara as coisas para nós, assim eu aprendi na Congregação Cristã no Brasil. Então, o que seria essa energia senão uma outra forma de dar um nome para Deus? Então foi assim que eu fui assimilando que eu poderia aprender sobre espiritualidade não só dentro da congregação, e lá também eles costumam dizer que Deus só está lá, que Deus, que a gente só vai conseguir ir para o céu se a gente frequentar, né, e fazer tudo que eles ensinam lá. Então eu percebi que não era apenas dentro da congregação que eu poderia aprender sobre espiritualidade. E eu gosto muito de ter o conhecimento específico para alcançar os resultados específicos. Então eu fui começar a aprender a espiritualidade também fora da Congregação Cristã do Brasil. Aí a minha mentalidade começou a ficar diferente de tudo aquilo que eu fui programado a aprender lá dentro. Então eu fui buscar, por exemplo, o Hélio Couto, onde ele começou a falar que talvez tudo aquilo que está escrito na Bíblia nos dias de hoje não é exatamente o que aconteceu lá atrás, e daí eu não teria como dizer se isso é ou não verdade, porque nem eu nem você estávamos lá quando Jesus estava lá, quando Moisés estava lá. Então, assim, não tem como nem ter certeza de quem existiu na Bíblia, porque nós estamos vivendo em 2022 e não nos anos 0 ou antes de Cristo, não é mesmo? E então eu comecei a aprofundar nos estudos do Hélio Couto e ele começou a falar sobre a origem da humanidade, né? Na Bíblia nós aprendemos que Deus criou tudo em 7 dias e aí ficou muito fácil falar que do barro Deus fez o homem e a mulher e assim tudo multiplicou, depois ele fez um dilúvio lá também e aí depois nós continuamos a nossa jornada aqui, veio Jesus também, nos ensinou, né? Então isso é o que nós aprendemos na Bíblia e o Hélio Couto começou a falar sobre os Anunnakis. Então ele começou a falar sobre seres que vêm de outros planetas e eram mais avançados do que os humanoides que tinham aqui, ou macacos que estavam aqui e tudo mais. Aí depois ele começou a falar que foi para pegar ouro ou escravizar, né? Usar o serviço dos macacos que estavam aqui, de repente colocou um outro DNA, porque já tinha conhecimento e tecnologia sobre isso. Para quem conhece o Hélio Couto, já conhece as histórias, já vai entender aonde isso iria chegar. Agora, eu quero te dizer que, depois de ter ouvido tudo isso, para mim eu não estava satisfeito, eu ainda tinha dúvidas, para mim ainda não estava tudo explicado. Eu ainda queria saber mais porque parece que faltava alguma coisa. Como, por exemplo, eu sempre acreditei que Deus nos ama muito, que Deus cuida de nós, que tudo no universo parece estar muito organizado, só que o ser humano não sabe conviver muito bem, ele não faz bons relacionamentos, ao ponto que ele começa a criar confusão e guerras, não é mesmo? Então eu sempre percebi que as coisas no universo parecem funcionar muito bem, mas nós é que não sabemos viver. Então, para mim, faltava o ingrediente de que Deus está cuidando de nós, porque dessa forma, então, no universo também estaria uma bagunça, então isso não ficou bem explicado para mim. Então eu fui buscar mais conhecimento, até que eu encontrei uma pessoa que poderia me ensinar sobre de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, por que ainda não estava tudo explicado, e assim eu conheci o Laércio Benedito Fonseca, que aí eu comecei a ter um conhecimento mais claro, um conhecimento onde eu passei a dar mais certeza àquilo que eu comecei a vivenciar e aquilo que eu estava percebendo que fazia mais sentido. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Então nessa época também eu já estava ganhando um pouco mais de dinheiro, só que aí aconteceu uma bomba na minha vida. Para quem conhece as minhas retrospectivas já sabe que
eu fui iludido, não só eu, mas os amigos que eu tinha ali na cidade de Monte Azul, onde eu nasci e ainda tenho até hoje, né? Então, nós começamos a sofrer um estelionato por causa de uma pirâmide financeira e aí eu perdi praticamente todo o dinheiro que eu tinha, só me restou os meus móveis da minha casa e tudo mais, porque dinheiro mesmo foi tudo embora. Então, eu tinha que recomeçar a vida, então eu decidi mudar de cidade, né? Para quem não sabe, eu gosto muito de mudar de vida e é por isso que a minha escola é para todos que querem mudar de vida e viver a melhor versão de si mesmo, porque eu sempre me interessei por prosperidade e tudo mais, então eu fui mudar de cidade para ter mais oportunidades, né? Onde eu nasci lá em Monte Azul só tem 23 mil habitantes e é uma cidade que não tem muita infraestrutura. Então eu fui buscar isso e eu fui parar bem na cidade onde o Laércio Fonseca mora, em Limeira, né, em São Paulo, Brasil. Com isso eu comecei a aprender presencialmente, eu comecei a perceber como o Laércio Fonseca falava e como ele vivia na prática. Então isso também é um pouco diferente de uma pessoa apenas assistir online, porque ela só está vendo aquilo que cabe nas câmeras. Então, por exemplo, eu não conheço exatamente a vida do Hélio Couto porque eu nunca estive do lado dele. Mas no caso do Laércio Fonseca, embora eu não passei 24 horas por dia grudado com ele, mas eu passei ali mais de um ano convivendo, pelo menos durante as palestras e também lá no Astra, né, onde eu já fui muito também. E lá também, né, eu pude ter as minhas próprias experiências, onde ele fala muito sobre os amigos das estrelas e o quanto isso pode influenciar a nossa vida. E como eu estava lá do lado, frequentei muito, né, mais de um ano que eu passei lá presencialmente com ele. Então, tudo isso me agregou muito conhecimento teórico e prático, porque muitas pessoas aprendem bastante sobre a parte teórica, só que quando nós temos a própria vivência, isso nos ajuda muito, não é mesmo? Então a gente fazia vigília ufológica, a gente fazia meditações e também ele tinha lá os cursos onde ele ensina sobre um determinado assunto de forma muito aprofundada e tinha também os bate-papos, né? Respondia às nossas perguntas, é claro, tudo dentro do nível de consciência que cada um está, porque não é qualquer pergunta que o Laércio Fonseca responde, como por exemplo, assuntos da nossa própria vida, ele não vai ficar contando a nossa vida passada e assim por diante, então ele não entra na nossa privacidade, porém ele nos ensina muito sobre aquilo que realmente acontece lá do outro lado do plano espiritual, coisas essas que dentro da congregação cristã no Brasil a gente não acessa esse conhecimento. Como, por exemplo, como é o céu, o que a gente faz após a morte. Inclusive, lá a gente aprende que a gente vai para o sono dos justos e é só isso. Parece que o céu também é um lugar onde você não vai ter muita coisa para fazer, porque vai ser só louvar a Deus, vai ser só você cantar cânticos de louvores a Deus, né? Você ficar lá e não é só isso. Parece que não tem mais nada. Então, assim, a gente não aprende muitas coisas detalhadas dentro do cristianismo. E aí eu percebi que a gente pode fazer muita coisa lá no plano espiritual depois da morte, inclusive a nossa vida continua. Então isso foi muito importante para que eu tivesse mais certeza e clareza, inclusive aquela parte lá dos Anunnakis, que seria também um ser de outro planeta. O Laércio Fonseca, ele tem experiências, né? Porque ele é um médium, então ele já tem contato com o plano espiritual, onde também os amigos das estrelas se manifestam, né? E principalmente no caso do Laércio, que como ele afirma, que antes de ele encarnar aqui, ele já conhecia esses amigos das estrelas. Então foi só uma questão de tempo até que quando ele começou a desenvolver aqui em vida, encarnado, a sua mediunidade, então chegou um momento onde esses amigos das estrelas se apresentaram para ele. E aí começou todo esse trabalho de ele divulgar o que realmente os amigos das estrelas querem fazer aqui no planeta Terra. E aí o conhecimento eu aprofundo muito mais no meu treinamento à ciência da vida. Mas eu posso já resumir que é tudo sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Eles querem nos ajudar porque, como eu falei, Deus é aquele que está cuidando de nós. Então, com certeza, os amigos das estrelas já sabem disso, né? Então, o que eles estão fazendo aqui também é cuidando de nós. Só que, como eles estão fazendo isso?
É isso que eu vou aprofundar no treinamento A Ciência da Vida, onde eu vou querer te mostrar tudo aquilo que em outros lugares talvez você não conhece de forma tão aprofundada e detalhada como eu quero levar esse conhecimento para você. Então foi assim que eu saí do cristianismo e cheguei no conhecimento espiritual do Laércio Fonseca, onde envolve também os Amigos das Estrelas. Teve a parte do dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro ele já me ensinou muitas coisas boas, importantes, e é por isso que eu considero me desenvolver em relacionamentos, espiritualidade, saúde e dinheiro. Além disso, na área da espiritualidade, eu sou muito conectado também com o Sai Baba. Eu costumo dizer que espiritualmente ele é como um pai para mim. E eu também gosto muito da forma como ele mostra a pureza de uma vida espiritual, de como viver a nossa vida aqui com mais amor, com mais carinho, com mais pureza. Então é assim que eu vivo a minha vida espiritual hoje, levando esses conhecimentos específicos para pessoas que compreendem o que eu falo, pessoas que têm os mesmos interesses, e assim eu faço esse trabalho tendo total certeza de que o plano espiritual está me ajudando, porque quando uma pessoa tem um objetivo e esse objetivo não é só para si, como por exemplo no meu caso, eu quero levar esse conhecimento para mais pessoas. Então eu quero fazer com que as pessoas consigam se libertar do seu sofrimento para viver a alegria. Porque, por exemplo, você tem que passar 30 anos para ganhar dinheiro para comprar a sua casa e isso não parece ser muito interessante. Ou, por exemplo, como nas escolas nós não aprendemos nada sobre Deus e tudo mais, então muitas pessoas podem ter a dúvida por que nós sofremos se Deus existe, por que Ele permite nós passarmos por tudo isso. Então a falta desses conhecimentos podem fazer com que as pessoas vivam a vida com mais sofrimento do que o que elas poderiam viver se elas tivessem os conhecimentos específicos, os quais eu fui aprender e eu estou trazendo tudo isso na escola que eu estou criando. Então agora, tudo que eu quero é que você fique com Deus.